Olá, que bom poder estar aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo para o nosso canal, uma reflexão bíblica, uma palavra de Deus que vem do coração de Deus para os nossos corações, e eu queria compartilhar com vocês. E não posso deixar de pedir para que você deixe um like, né, aquele positivinho, deixe um like, isso torna relevante o vídeo e a plataforma, né, o YouTube, distribui para muitas outras pessoas. Se você puder, se inscreva no canal, não tem custo nenhum, não gera nenhum compromisso, apenas torna relevante o vídeo e o canal, tá bom? Então, queria contar com a sua colaboração. Desculpe o pedido todas as vezes em cada vídeo, mas é importante isso, né? Nosso interesse é alcançar pessoas com a palavra de Deus. E aí você pode me ajudar nesse sentido, dando um like, se inscrevendo no canal, enviando esse link do vídeo para outras pessoas, conhecidos seus, da família, amigos, porque sempre tem alguém precisando de uma palavra do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma e nosso espírito. Tá bom? Eu oro para que Deus abençoe a sua vida, dê um final de semana abençoado, oro para que a sua casa seja cheia da graça de Deus, do amor de Deus, tenha paz, que o seu trabalho, o fruto do seu trabalho seja abençoado, que a sua casa, a sua família seja uma bênção na presença de Deus. E eu queria tratar com você sobre uma decisão acertada. E queria trazer um texto que se encontra na palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 15, verso 20 ao 24, que diz assim: E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. É um texto conhecido, que trata sobre o filho pródigo, né? E Lucas 15 pode ser considerado o capítulo das coisas perdidas e achadas, ou de achados e perdidos. Porque nesse capítulo 15 de Lucas nós temos, primeiro, a ovelha perdida, que foi achada. Depois nós temos a dracma perdida, que foi achada. E por fim, o filho perdido, que foi achado. E nessa famosa parábola do filho pródigo nós podemos aprender algumas lições importantes que eu queria trazer para você. Uma das primeiras lições para aprendizado nosso é sobre o perigo de sairmos da presença do Pai. É muito comum, muitas das vezes, em alguns lugares, né, um filho ao atingir a maioridade, ou às vezes até antes disso, né, querer sair da casa dos pais e aventurar-se, salvo condições especiais de estudo, né? Mas não é bom sair da casa do pai. O texto de Lucas 15, no capítulo 15, versos 12 ao 13, né, vai dizer que o filho mais moço chegou para o pai e pediu para ele, em vida, que o pai repartisse a parte da herança que lhe cabia. O pai, certamente com muita tristeza, fez isso. E diz a Bíblia que aquele filho partiu agora para uma terra distante. E lá ele dissipou, ou seja, gastou, fez evaporar todos os seus bens, né, todo o valor da sua herança. O homem nunca pode querer se afastar da presença do Pai. Não é bom. Em Eclesiastes capítulo 8, verso 3, nós encontramos escrito: Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Então, não se apresse a sair da presença do Pai. Na casa do Pai há abundância, na casa do Pai tem segurança, tem alimento, e não é bom sair da casa do Pai. Em Gênesis capítulo 4, verso 16, vai estar escrito assim que retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E aí a gente vê o fim de Caim,
É um perigo sair da presença do Senhor, é um perigo sair da presença dos nossos pais, e é um perigo sair da presença do nosso Pai Celestial. No livro de Salmos, no Salmos de número 16, verso 11, está escrito que na presença do Senhor há fartura de alegria. Na casa do Pai, sempre, por mais que passemos por alguma necessidade, o que é natural muitas das vezes, em alguma fase da vida, mas a alegria, ao amor, ao afago, à presença do Pai, que nos transmite segurança e paz. Então, o primeiro aprendizado aqui é sobre o perigo de sairmos da presença do Pai. Uma outra lição que a gente pode tirar daqui é sobre o perigo de trocar o pão da casa do Pai pelas bolotas dos porcos. É importante você ler depois esse capítulo 15, a partir do verso 20 para frente, que vai chegar num ponto que aquele moço que saiu de casa com as suas finanças, gastou tudo com amigos, meretrizes, depois veio uma fome no local onde ele tinha se instalado e não tinha nem serviço. Ele conseguiu um serviço de apacentar porcos e num dado momento havia tanta escassez de alimento que ele teve quase a necessidade e a vontade de se alimentar das bolotas, das alfarrobas dos porcos. Imagine a situação. Alguém que tinha toda a tranquilidade, a estabilidade da casa do Pai, agora está numa situação como essa. Então não vale a pena trocar o pão da casa do Pai pelas bolotas dos porcos. De acordo com Lucas 15, 14, 17, o filho pródigo desejou comer as bolotas que os próprios porcos comiam, quando ele trocou a fartura do pão da casa do seu pai por viver uma vida dissoluta. Tipo, pai, me dá aí a parte da minha herança que eu estou numa idade que eu preciso aproveitar a vida. Trazendo para os dias atuais, né? Não, eu preciso curtir minha vida e eu vou sair de casa. Não é bom. O resultado para esse filho não foi legal. De acordo com o livro de Ruth, no capítulo 1, versos 1 ao 4, o grande erro de Elimeleque e Noemi foi justamente sair de Belém, que traduzido esse nome Belém é casa do pão, casa de pão, para habitar na terra de Moabe. Não souberam esperar o momento em que Deus visitaria o seu povo com pão. Está lá em Ruth 1 e 6. Muitas das vezes o filho quer sair da presença do pai do ponto de vista família, tanto quanto do ponto de vista familiar, deixar Deus por conta de aproveitar a vida e achar que o pão servido na casa do pai não está suficiente ou não o satisfaz. Lê do engano. Sair da casa dos pais é abrir mão da segurança, da paz, do amor incondicional. Não vale a pena sair da presença de Deus. Em Êxodo capítulo 23, verso 25, está escrito assim: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Sabe, na presença de Deus há abundância de pão. Claro que nesse caso, do ponto de vista espiritual, mas na casa do Pai, o pão é garantido, o alimento é garantido. Um pai vai fazer de tudo para que não falte o alimento para seus filhos, por conta do amor que ele tem. Então, na casa de Deus não é diferente. Não se ausente, não saia da casa do Pai, não vire as costas para Deus, achando que vai ter alguma coisa melhor fora da casa do pão. Não tem. O que vai encontrar é fome e escassez e falta de amor. Uma terceira situação que a gente pode pensar aqui é a decisão acertada que o jovem teve ao regressar à casa do pai. Se você, por acaso, algum dia deixou a casa do pai, deixou os caminhos do Senhor, deixou a casa do seu pai e talvez nem converse com ele com tanta frequência, vai aqui o conselho desse jovem, contido no capítulo 15 de Lucas, a partir do verso 20. O texto de Lucas 15, 18 e 19 diz assim que o filho pródigo decidiu se levantar e regressar à casa do pai com um coração arrependido e quebrantado. Sabe, se algum dia você saiu da casa do pai, saiu dos caminhos do Senhor, pare, pense, reflita. Não está sendo melhor. Volte para os braços do pai. O filho pródigo teve uma atitude, e você precisa, nós precisamos ter uma atitude diante de Deus, diante do nosso pai. O que ele disse? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Lucas 15, verso 18.
Eu vou me levantar e vou me encontrar com meu pai. Em Tiago, capítulo 4, verso 8, está escrito assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Nós precisamos voltar para Deus, assim como um tempo foi pedido: ó Israel, volte para o teu Senhor. Arrependa-se dos seus pecados, dos seus caminhos maus, porque tem um texto da palavra de Deus que diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, para lhe dar o fim que desejais. O Senhor é Pai, Ele quer o melhor para nós, quer o melhor para mim, quer o melhor para você. O filho pródigo teve um arrependimento sincero. Ele chegou diante do pai, e aquele pai estava esperando por ele todo o tempo, à beira do caminho, né, de olho de onde o filho poderia estar voltando. Diz a palavra de Deus que o pai esperava. O Senhor Deus te espera. Se um dia você deixou seus caminhos, volte a Ele. Não volte para uma religião. Volte para Deus. Quebrante o seu coração. Arrependa-se do pecado e volte para o Senhor. Ele não vai lhe virar as costas. Ele está esperando de braços abertos. Atos 1 e 9 vai dizer assim: está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A partir do arrependimento daquele jovem, o pai o recebeu gostoso, o pai o recebeu, o abraçou, o beijou, porque o pai ansiava pelo seu retorno. E apagar aquele mau ato do filho de ter pedido em vida a herança, que normalmente só quando o pai morre. Muita tristeza deve ter causado na vida daquele pai com esse pedido, tanto da herança quanto sair da casa do pai. O Senhor Deus se entristece quando nós viramos as costas para Ele, achando que no mundo nós vamos ter maior guarida, vamos ter uma vida melhor, vamos ter alimento melhor. Não é verdade. Creia nisso, não é verdade. Mas aquele jovem se arrependeu, disse: vou me levantar e vou ter com meu pai, e vou dizer para ele: pai, eu errei, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado um dos teus filhos, faz-me pelo menos um dos teus trabalhadores, um dos teus jornaleiros. O pai falou: nada disso, meu filho. Aí mandou lá, né? O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, não é qualquer uma, é a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, que significa autoridade, que significa reconhecimento familiar daquele clã, né? E sandálias nos seus pés, que significa a proteção dos caminhos por onde andar, e trazer também e matai o novilho cevado, aquele que estava sendo guardado para uma ocasião especial. E o pai ainda fala: vamos comer, vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia! Isso é muito importante. Então não deixe a casa do pai. O filho pródigo mostrou indignidade. Ele falou: olha, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E quebrantou-se: me faz como um dos teus trabalhadores. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. No Salmo 51, 17 está escrito assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando nos voltamos ao Senhor com arrependimento sincero e com quebrantamento, Ele jamais vai deixar de nos acolher novamente e colocar nas nossas mãos, no nosso dedo, um anel, reconhecendo a nossa paternidade, a nossa filiação. Vai nos calçar as sandálias da palavra, da fé, da firmeza. Deus é Pai, amado. E por fim, uma outra lição que a gente pode aprender é a respeito da alegria do pai em receber o filho de volta. Como eu disse, aquele pai ficava todo dia à beira do caminho. Não, ele vai voltar, meu filho vai voltar. Deus espera a nossa volta também, Deus espera a sua volta. Talvez seja hoje, talvez seja agora, você cai em si como caiu aquele filho pródigo e fala: realmente, essa não é a vida que eu gostaria de ter. Eu preciso voltar aos pés do Senhor. O texto de Lucas 15, capítulo 20, até o verso 32, afirma que o pai muito se alegrou com o retorno do filho pródigo e lhe devolveu todos os privilégios de filho que ele tinha antes. O filho falou: eu não sou digno de ser chamado filho, me faz um trabalhador, mas o pai falou: negativo, você continua filho. Você errou? Você continua filho. Você pecou? Você continua filho.
Nós temos um Pai que nos ama, um Pai de amor, um Pai de graça e misericórdia. Por mais longe que você tenha ido distanciado de Deus, Ele está sempre à beira do caminho te esperando, de braços abertos para te abraçar, te beijar e te acolher em seus braços e te dar vida, e como diz a palavra de Deus, vida em abundância, coisa que o mundo não consegue. O pai se compadeceu do filho pródigo e o abraçou e o beijou, né? No Salmo 103, verso 13, está escrito assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. O princípio de adorarmos a Deus, né? O temor é o princípio da sabedoria. Precisamos ser sábios, precisamos de um arrependimento sincero, precisamos de um quebrantamento, voltarmos para Deus. Não fique sentado à beira do caminho, levante-se como fez aquele jovem e encare a realidade e diga: eu vou ter com meu pai, eu vou voltar para os braços do pai. Como tem uma canção do Ministério Trazendo a Arca, né? Correndo para os teus braços, para nunca mais. É muito importante isso. Nós precisamos estar voltando para a casa do pai. O pai proveu a melhor roupa, pediu para os seus empregados: traz a melhor roupa que tem aí. E entregou para seu filho. Em Zacarias capítulo 3, verso 4, o Senhor disse a Josué assim: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Não é uma roupa qualquer, são finos trajes que o Senhor quer nos colocar. O mundo talvez nos dê o que sobrar de uma roupa remendada, roupa suja, mal passada, mas o Pai que está no céu, o Senhor Deus, Ele está pronto para nos dar roupas novas, roupas finas, trajes finos. Nós somos filhos do Rei, não se esqueça disso. O Pai mandou colocar o anel no dedo do filho. Em Ageu, capítulo 2, verso 23, está escrito assim: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Os reis tinham um anel e toda lei promulgada, ela tinha o carimbo, né, o selo, e ninguém podia mudar aquilo. O Senhor nos faz como um anel de selar. Tal a nossa importância perante nosso Deus, porque Ele nos escolheu, diz o Senhor dos Exércitos. O pai mandou colocar sandálias nos pés do filho pródigo. Em Efésios 6 e 15 está escrito: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. É a palavra de Deus, aquela que nos faz andar por caminhos iluminados. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O pai muito se alegrou com o retorno do filho. Em Efésios 3,17 diz: o Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Aleluia. A partir da nossa volta, vou ler novamente esse versículo de Efésios 3,17. Vale a pena ouvir de novo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Aleluia. Esse é o nosso Deus, o nosso Pai. Concluindo, né? Deus ainda é o Pai do filho pródigo e é o nosso Pai todo o tempo. E está sempre de braços abertos para nos receber, para receber todo aquele que vier, que se aproximar dele. Pois em João capítulo 6, verso 37, Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O Senhor se alegra com os seus anjos quando um pecador se arrepende, conforme Lucas 15, 10. Há festa no céu quando um pecador se arrepende. Amado, que essa palavra encontre guarida no seu coração e que você, como esse filho pródigo, se um dia saiu da casa do Pai, se um dia deixou o pão da casa dos pais, a segurança, a paz, a firmeza, o amor do Pai, trazendo para o nosso ponto de vista espiritual, se um dia você abandonou a casa do Senhor Deus, virou as costas para Deus e julgou ter no mundo um alimento melhor, não é verdade isso.
Hoje é o dia de você retornar para a casa do Pai. Como? Aonde você está, basta que você se levante, espiritualmente falando. Como o filho pródigo falou, levantar-me-ei e vou dizer, ou seja, ele reconheceu a sua condição, e vou dizer para o meu pai, Pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado um dos teus filhos, mas me torna um dos teus trabalhadores. Ou seja, ele reconheceu a vida errada que estava levando, o erro que ele havia cometido, e aquele pai certamente o perdoou com amor. E ainda que ele se julgou indigno, o pai lhe ofereceu dignidade, porque na casa do pai o filho tem dignidade. O filho nunca vai deixar de ser filho. Faça o que fizer, mas ele nunca vai deixar de ser filho. Às vezes a gente vê, né, nesses para-choques de caminhão ou em vídeos na internet, para Deus não é impossível. E é impossível fazermos alguma coisa que afaste de nós o amor de Deus. O diabo tenta nos enganar. Ah, você está numa situação pecaminosa que não tem mais jeito para você. Para você não tem mais jeito. Deus não quer nem saber de mentira. Mentira do diabo. Deus te espera como um pai amoroso, de braços abertos. Que você possa ter essa sensatez de cair em si e se arrepender e buscar um novo encontro com Deus, um novo encontro com o Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, abençoe seu final de semana, que o Senhor traga paz sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Se você necessita de uma cura, creia. A Bíblia diz que tudo aquilo que pedirmos em oração, crendo, havemos de receber, então receba a cura. Se você precisa de portas abertas, a palavra de Deus diz que batei, batei e abrir-se-vos-á. Então você só tem que pedir a Deus e Ele vai abrir a porta. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não deixe de dar um like, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de encaminhar esse vídeo para mais alguém e se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus o permitir.